Olá, querido, graça e paz, que Deus esteja abençoando a sua vida e tocando aí no seu coração, esse é o nosso desejo. Vamos dar continuidade às devocionais do Salmo de número 119. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Hoje nós vamos meditar na porção do versículo de número 65 ao 72. Nessa porção, o reverendo Anderson dá o tema: sofri, mas aprendi a tua palavra. O que nos diz o Salmo de número 119, do versículo de número 65 ao 72? Ele nos diz assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reagiria, ou melhor, como que você reagia diante da correção de seus pais quando você era criança? Qual era a sua reação? Quando crianças, pode até ser que tenhamos ficado aborrecidos com as correções, mas hoje nós podemos compreender, sem nenhuma dúvida, a importância delas para todos nós. É possível que alguns se lembrem até de como fugiam dos pais quando eles falavam em corrigi-los. Eu lembro, falava em correção, perna para quem tem, cadê o Edson? Correu. E não é fácil, a gente lembra disso. Mas hoje eu sei, realmente, é fato, foi bom. Meu pai fez aquilo que era necessário fazer para a minha educação. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. A correção sempre traz ou sempre produz tristeza, inicialmente, mas lembre-se, o resultado disso é benéfico. Este é o reconhecimento do escritor de Hebreus, mostrando que a disciplina produz fruto pacífico na vida daqueles que são exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículo 11, o escritor diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Este também é o reconhecimento do salmista. Ele diz: como foi bom ter passado pela aflição. Olha aí o versículo de número 71. Essa declaração parece até ser absurda. Como pode alguém ver a aflição como benéfica? O salmista nos ensina isto: Deus, em sua providência, usa de todas as coisas para o nosso bem, até mesmo a aflição. Ele diz isso no versículo 67 e diz também no versículo de número 71. Em nosso estudo de hoje, é assim que o salmista vê a disciplina de Deus, que contribui para o aprendizado da palavra. Vejamos então o que o salmista nos ensina nessa porção. Primeiro, o que reconhece o salmista no versículo de número 65? O Senhor lhe tem feito muito bem. Esse é o seu reconhecimento. O versículo 65 diz assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
O que ele está reconhecendo? Que todos os atos do Senhor na vida dele são bons. O salmista não diz que o Senhor tem feito algumas coisas boas, mas ele reconhece que os atos do Senhor são atos de bondade. O que isso nos ensina? Que todas as coisas que nos acontecem estão debaixo do controle de Deus, mesmo os atos de Satanás, como ocorreu com Jó. Lembra de Jó? A quem Jó atribuiu as coisas que aconteceram na sua vida? A Satanás? Não. Capítulo 2, versículo 10, ele reconhece que é Deus. Deus, tudo vem de Deus. Ele fala para sua esposa: nós temos recebido o bem de Deus, também não podemos receber o mal. Então ele reconhece isso. É o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo as más ações dos homens. Ainda o salmista diz que o Senhor lhe tem feito bem segundo a sua palavra. Ele quer dizer que o bem deve ser visto pela palavra. Não deve ser visto na resolução do problema. Às vezes é assim que a gente vê. Resolver um problema, não, Deus é muito bom, resolvi um problema. Mas nós precisamos ver o bem pela palavra. Por isso é que nós precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Qual o bem? Nos conformar à imagem de Cristo. Você reconhece que tudo que vem do Senhor é para o seu bem? Você tem reconhecido isso? Olhe para a palavra. A palavra de Deus nos diz para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, versículo de número 29. Segundo, como vivia o salmista antes de ser afligido? Conforme o versículo de número 67. Andava errado. Ele diz assim no versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele está reconhecendo que antes de ser afligido, ele andava errado, contrário à palavra. O que ele quer dizer com isto? Que ele praticava o que era contrário à vontade revelada de Deus na sua palavra. Ele precisou ser afligido. O que ele quer dizer com afligido aí no texto? Refere-se a algum tipo de sofrimento produzido por enfermidade ou perseguição dos seus inimigos, etc. A aflição foi um instrumento utilizado por Deus para que ele se corrigisse. Agora, o que ele faz? Conforme o versículo 67, ele guarda a palavra, ele observa a palavra, ele pratica a palavra de Deus. Ele procura agora viver de acordo com aquilo que ele tem aprendido na palavra. O que o salmista reconhece no versículo de número 68? O versículo 68 diz assim: o Senhor é bom e faz o bem. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Mas ele não sofreu? Sim, mas isso foi para o seu bem. Ele reconhece isto. Por isso, ele quer aprender ainda mais a palavra de Deus. Você compreende a correção de Deus? Você se corrige? Terceiro, o que foi bom para o salmista, conforme o versículo 71? Ter passado pela aflição. Ele diz assim no versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Como assim? A tribulação, a enfermidade, o coronavírus, isso é bom? Sim, isso é bom. Do ponto de vista do benefício espiritual, olha, com certeza isso é bom, porque a aflição sempre contribui para o nosso crescimento. É por isso que Deus é bom, mesmo na aflição. E por que foi bom para o salmista? Porque
ele aprendeu os decretos do Senhor. É isso que ele diz, ele aprendeu a palavra do Senhor. Isso não tem o mesmo efeito na vida do incrédulo. Olha o versículo de número 70. Pois o seu coração tornou-se insensível. Ele diz assim no versículo 70. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. A aflição para o incrédulo é vista como falta de bondade de Deus. Mas na vida do salmista, e assim também como na nossa vida, tem um resultado positivo, pois ele aprendeu a palavra de Deus para praticá-la. Assim deve ser conosco. O salmista é grato pelo remédio amargo, mas que lhe fez muito bem. Você vê na aflição uma bênção de Deus? No momento agora nós estamos vivendo o coronavírus, muitas pessoas sofrendo, muita gente morrendo. Você consegue ver algo de bom nisso tudo? Você muda quando você está sendo corrigido por Deus, pela palavra do Senhor? Lembre-se disso, querido. A aflição é uma bênção quando nos leva para mais perto de Deus e de sua santa palavra. Por último, quarto, o que tem mais valor para o salmista, conforme o versículo de número 72? A lei do Senhor. Olha o que diz o versículo 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Tem mais valor do que o que ele falou? Ele diz, do que milhares de ouro e prata. O que ele quer dizer com isso? Que a palavra do Senhor está acima de qualquer riqueza e é mais preciosa para ele do que muitos bens. O seu valor, de fato, é incomparável. Isso foi aprendido na fornalha da aflição. E o que isso nos ensina? Não devemos esperar a aflição para darmos valor à palavra de Deus. O salmista tinha bem pouco da palavra em relação ao que temos. Por isso devemos gastar mais tempo em estudá-la e meditar nela. Mas pode ser a aflição do coronavírus que nos leve a isto. Louvado seja Deus se isso acontecer, se essa aflição, se esses momentos difíceis, de muita tensão que nós estamos vivendo, nos levar para mais perto da palavra e nos levar a amar mais e conhecer mais a palavra do Senhor. Querido, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Meu desejo é que você esteja aproveitando esses momentos para crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor, amar mais a palavra do Senhor e colocar a palavra de Deus acima do que de qualquer riqueza. O salmista diz que milhares de ouro, milhares de prata. Para mim, a tua palavra está acima de tudo isto. Que seja assim também para nós, que seja assim também para você, para a sua família. Que você, mas a sua família estejam amando a palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, aproveitando esses momentos e aproveitando também os momentos de aflição, para que você cresça, desenvolva na presença do Senhor. Saiba que Deus é bom o tempo todo e que mesmo através das aflições, Ele é bom e Ele está cuidando para que nós estejamos crescendo para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe, que Deus abençoe também a sua família. Fique na paz, fique com Jesus, um grande abraço.